Você é empregada desta fazenda e nada além disso. Meu filho não se envolve com gente da sua raça e isso não vai mudar. As palavras ficaram no ar, nuas, sem testemunha oficial, mas com o peso de quem manda. Rosa sentiu o rosto queimar, mas não se curvou. Ajustou o lenço, respirou fundo e saiu andando. A regra invisível tinha sido dita em voz alta, do jeito que mais doía, como sentença. Antes de seguir com essa história, peço que curta este vídeo. Se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua presença aqui mantém essas histórias vivas. Rosa de Anunciação acordava antes do sol porque o dia não esperava por quem vinha de baixo. O chão frio da fazenda Santa Rita conhecia o peso dos seus passos desde menina. Aprendera cedo a falar pouco, a ouvir muito e a não ocupar espaço além do permitido. O lenço de algodão sempre preso ao pescoço não era enfeite. Era proteção contra o pó, contra o sol e mais ainda contra os olhares que lembravam todos os dias quem ela era e onde devia ficar. A fazenda se espalhava larga no vale, com a casa grande erguida no alto, olhando tudo de cima. O curral rangia de madrugada, a cozinha já fumegava cedo, e os alojamentos ficavam afastados, como se até as paredes soubessem que ali morava gente que não devia ser vista. Rosa circulava entre a roça leve e o fogão, mãos firmes, movimentos certos, sem nunca levantar a cabeça além do necessário. Antônio de Alvarenga crescera ali também, mas do outro lado da divisão, que ninguém desenhava no chão, embora todos conhecessem. Filho único, herdeiro certo. Aprendera a montar cavalo antes mesmo de entender o peso do nome que carregava. Não fora criado para perguntar, mas para receber. Ainda assim, havia nele um silêncio diferente, uma curiosidade contida que não combinava com a rigidez do pai. Os encontros começaram sem intenção clara. Um olhar mais demorado no poço, uma palavra curta na cerca. Um cruzamento casual a cavalo na divisa do pasto, onde os animais pararam lado a lado sem comando, como se entendessem o que os donos calavam. Nunca dentro da casa grande, nunca perto demais dos alojamentos. Sempre entre um espaço e outro, como se o próprio lugar exigisse cuidado. Não havia toque, não havia promessa. Só uma presença que insistia em se repetir. Rosa sentia o risco antes mesmo de sentir qualquer alegria. Sabia que naquela terra tudo tinha dono até o tempo. Quitéria, mais velha, que já vira muita coisa acontecer e desaparecer sem deixar rastro, avisou com voz baixa enquanto mexia o tacho. Ali, o que cresce demais apanha. Não era ameaça. Era aviso de quem aprendera sobrevivendo. Antônio acreditava que o tempo podia ajeitar o que o mundo complicava. Falava pouco, agia devagar, como se esperasse o momento certo para algo que nem sabia nomear. Rosa não tinha esse luxo. Visibilidade sempre cobrara caro. Cada troca de tarefa, cada olhar atravessado, cada silêncio prolongado, carregava um peso novo. O pai observava tudo sem dizer palavra. O coronel não precisava levantar a voz. O comando vinha da postura, do andar lento, da chave do depósito pendurada no bolso. Na fazenda Santa Rita, nada acontecia sem que ele soubesse. E quando soube, não houve escândalo. Houve sentença. Rosa sentiu que algo se fechava antes mesmo de ser chamada. O ar mudou. Os passos ficaram vigiados. O espaço entre ela e Antônio começou a encolher, não por aproximação, mas por cerco. E mesmo assim, nenhuma palavra foi dita. Ainda. Porque naquela terra, quando a palavra vinha, vinha para não deixar dúvida. O dia começou como todos os outros, mas Rosa sentiu no corpo que algo estava fora do lugar. O galo cantou no mesmo horário. O fogão foi aceso com a mesma lenha. A água do poço tinha o mesmo gosto frio. Ainda assim, os olhos que a seguiam eram outros. Mais parados, mais atentos. Como se cada passo precisasse agora de permissão. Na roça, trocaram-lhe a tarefa sem explicação. Do milho foi mandada para o galinheiro. Do galinheiro para a cozinha. Quitéria percebeu antes mesmo de Rosa dizer qualquer coisa. Apenas inclinou a cabeça, mexendo o caldo com mais força do que o necessário. Não havia perguntas naquele lugar. Pergunta sempre voltava como castigo. Antônio passou a cavalo perto do curral no meio da manhã.
Não desceu. Seguiu adiante como sempre fizera diante dos outros. Só virou o rosto rápido demais para quem não queria ver. Rosa fingiu não notar. Sabia que qualquer gesto fora do costume podia ser lido como afronta. O silêncio entre os dois começou a pesar mais do que as palavras curtas de antes. No poço, onde costumavam trocar duas frases sem importância, agora só havia distância. Antônio parecia procurar algo que não encontrava. Rosa, ao contrário, parecia já saber a resposta. Quitéria puxou Rosa para perto no fim da tarde, quando a sombra da casa grande alongava o terreiro. Falou baixo, sem olhar direto. Disse que o coronel andava atento, que a chave do depósito não saía do bolso, que homem nenhum naquela fazenda fazia movimento sem ser visto. Disse também que já vira moça sumir de um dia para o outro por muito menos. Rosa ouviu tudo sem mudar o rosto. Apertou o lenço no pescoço, como fazia quando precisava se lembrar de quem era. Não chorou, não reclamou, apenas assentiu. Sobrevivência nunca fora barulhenta. Naquela noite, Antônio não apareceu para a ronda que costumava fazer perto da cerca. Rosa percebeu a ausência como se fosse um peso novo no ar. Não por saudade aberta, mas pela confirmação de que algo estava sendo empurrado para longe sem que ela tivesse escolha. O coronel chamou Antônio ao amanhecer seguinte. Ninguém ouviu a conversa. Não era preciso. O filho saiu diferente. Mais rígido nos ombros, mais contido nos passos. Montou o cavalo e passou o dia fora, como se a distância pudesse resolver o que não tinha nome. Rosa foi chamada horas depois. Não para a sala, para o depósito. Lugar de ferramenta, de grão, de coisa guardada. O coronel não levantou a voz. Não precisava. Disse apenas o que já estava decidido. Que aquela terra tinha ordem. Que cada um tinha função. Que não se confundia trabalho com família. Rosa ouviu em pé, mãos juntas à frente do corpo. Quando a frase veio, veio inteira, sem rodeio, sem cuidado. Não houve grito nem ameaça. Houve uma verdade seca, dita como quem fala do tempo ou da colheita. O rosto de Rosa queimou, mas ela manteve o corpo firme. Respondeu apenas que tinha entendido. Ao sair, percebeu que todos sabiam. Ninguém perguntou. Alguns desviaram o olhar, outros observaram demais. A humilhação não precisava ser repetida. Já tinha dono. Antônio a evitou o resto do dia. Não por desprezo, mas por incapacidade. Acreditava ainda que o silêncio pudesse ganhar tempo. Rosa sabia que o tempo, ali, sempre trabalhava contra quem não tinha nome. À noite, enquanto dobrava o lenço com cuidado, Rosa tomou a decisão que vinha se formando havia dias. Não seria expulsa, não seria arrastada. Quando saísse, sairia andando inteira, sem pedir nada e sem deixar dívida. Do outro lado da fazenda, Antônio não dormiu. Pensou no pai, na terra, no nome. Pensou também no rosto firme de Rosa, que não pedira nada e mesmo assim perdera tudo. Pela primeira vez, sentiu que obedecer tinha preço. E o preço começava a ficar alto demais. O cerco não veio com gritos nem ordens claras. Veio com pequenos ajustes, que só quem vivia ali sabia ler. Rosa passou a receber tarefas mais afastadas, sempre longe dos caminhos por onde Antônio costumava passar. Quando precisava atravessar o terreiro, alguém surgia com um pedido de última hora, como se o tempo dela tivesse ficado menor. Na cozinha, o clima mudou. As conversas paravam quando ela entrava. Não por maldade aberta, mas por medo de ser vista junto. Quitéria continuava ao seu lado, mas falava menos, os olhos sempre atentos à porta. Disse numa tarde, enquanto raspavam mandioca, que certas decisões não voltavam atrás naquela fazenda. Disse também que o coronel não costumava errar quando resolvia cortar. Rosa assentiu sem responder. O corpo seguia firme, mas por dentro havia um cansaço novo, diferente do da lida. Era o cansaço de ser empurrada para fora sem que ninguém dissesse a palavra sair. Antônio tentou se aproximar 2 vezes. Na primeira desceu do cavalo perto da cerca, como fizera antes, mas não encontrou Rosa. Um rapaz da roça disse que ela tinha sido mandada para o galinheiro. Na segunda, esperou perto do poço, mas Quitéria apareceu no lugar dela. O recado estava dado. À noite,
Antônio foi ao pai. Falou pouco, escolheu mal as palavras, como quem não sabe por onde começar. Disse que não era justo. O coronel ouviu em silêncio, mexendo devagar na chave do depósito. Quando respondeu, não falou de Rosa. Falou de nome, de herança, de futuro. Disse que certas linhas não se cruzavam, que ele fora criado para manter, não para inventar. Antônio saiu com a sensação de que tinha falado sozinho. Pela primeira vez, entendeu que o silêncio do pai não era dúvida, era decisão antiga. No dia seguinte, Rosa foi chamada mais cedo. Recebeu a tarefa de limpar o alojamento antigo, quase abandonado. Poeira grossa, teias de aranha, cheiro de coisa parada. Era trabalho de quem estava sendo afastada aos poucos. Quitéria levou água e ficou um tempo em silêncio, sentada na soleira. Depois falou que, se fosse ela, já teria juntado as coisas. Rosa respondeu que ainda não. Não porque acreditasse em mudança, mas porque precisava sair inteira. O coronel observava de longe. Não seguia Rosa com os olhos, mas sabia onde ela estava. Tinha aprendido a controlar sem vigiar demais. O poder, para ele, era isso. Antônio começou a errar nas tarefas. Chegava atrasado, esquecia ordens simples, deixava o cavalo sem trato. Os homens perceberam. Alguns cochicharam. Outros apenas olharam com estranhamento. Filho do patrão, não costumava falhar. Em uma tarde quente, Antônio decidiu falar com Rosa. Custasse o que custasse. Encontrou-a perto do riacho, longe da vista da casa grande. Falou rápido, nervoso, dizendo que precisava de tempo, que o pai não mudava de uma hora para outra, que tudo podia se ajeitar se esperassem. Rosa ouviu até o fim. Não interrompeu. Depois respondeu com calma que tempo era coisa de quem podia errar. Que ela não podia. Disse que já tinha entendido o recado, que não queria promessa, que não queria ser escondida. Antônio tentou tocar sua mão. Rosa recuou um passo, não por falta de sentimento, mas porque sabia o preço do gesto. Ali, até o toque tinha consequência. Quitéria viu de longe e sentiu o aperto no peito. Já tinha visto aquela história outras vezes, sempre terminando do mesmo jeito. Naquela noite, foi até Rosa e entregou um pedaço de pano mais resistente, dizendo que servia para embrulhar pouca coisa. Não explicou. Não precisava. O coronel chamou o feitor e deu ordens novas. Rosa passaria a dormir no alojamento antigo. Disse que era para facilitar o serviço. Ninguém questionou. O afastamento agora tinha endereço. Antônio soube no mesmo dia. Foi até o pai, desta vez com a voz mais firme. Perguntou se aquilo era necessário. O coronel respondeu que tudo ali era necessário, que ele precisava aprender a escolher o que valia mais, a terra ou um erro. Antônio saiu sem responder. Pela primeira vez, não montou o cavalo. Caminhou pelo terreiro como quem carrega peso demais. Entendeu que, se continuasse esperando, perderia não só Rosa, mas a si mesmo. Rosa arrumou suas poucas coisas naquela noite, dobrou o vestido, guardou o lenço com cuidado. Não chorou. O choro ficara gasto nos dias anteriores. Deitou-se no alojamento vazio, ouvindo os sons da fazenda que sempre conhecera. Pela primeira vez, sentiu que não pertencia mais a lugar nenhum. Não pediria nada. Não explicaria nada. Quando saísse, sairia inteira, sem dívida, sem favor. Do outro lado, Antônio passou a noite em claro. O nome da fazenda, o peso do pai, a imagem de Rosa firme diante da humilhação. Tudo se misturava. Pela primeira vez, percebeu que herdar não era receber, era aceitar. E ele começava a não aceitar mais. A luz do dia sempre fora inimiga do que não podia existir naquela fazenda. Rosa sabia disso desde pequena. Coisas permitidas aconteciam sob o sol, à vista de todos. O resto precisava se esconder nas sombras, nos cantos, nos horários vazios. Ainda assim, naquela semana, a luz passou a ser usada como prova. Antônio começou a aparecer nos horários em que nunca aparecera antes. Parava o cavalo perto do curral em pleno meio da manhã. Cruzava o terreiro quando o movimento era maior. Não falava com Rosa, mas não desviava mais o caminho para evitá-la. Era um gesto pequeno, quase nada.
mas ali quase nada era tudo. Os olhos acompanharam. Os comentários surgiram baixos, sem riso, sem exagero. Gente da roça, da cozinha, do alojamento. Não era curiosidade, era alerta. Quando o filho do patrão mudava o passo, algo estava para acontecer. Quitéria puxou Rosa de lado depois do almoço, disse que aquilo não era proteção, era exposição. Disse que homem que não enfrenta o pai de verdade costuma enfrentar o mundo errado. Rosa ouviu em silêncio. Não defendia Antônio. Também não o condenava. Apenas sentia que o espaço para ficar estava se fechando de vez. No fim da tarde, Antônio se aproximou novamente. Falou sem rodeio, como se tivesse decidido algo durante o dia. Disse que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Que não queria que Rosa saísse daquela forma. Que estava disposto a enfrentar o pai. Não disse como. Não disse quando. Disse apenas que precisava ser visto tentando. Rosa respondeu com firmeza tranquila. Disse que não precisava ser salva. Que o problema não era coragem, era escolha. Perguntou se ele estava disposto a perder o que tinha. Antônio ficou em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque nunca tivera de responder àquela pergunta. Naquela noite, o coronel observou o terreiro da varanda da casa grande. Viu Antônio cruzar o pátio sem pressa. Viu Rosa voltar do alojamento antigo com o passo contido. Não chamou nenhum dos dois. Não precisava. A fazenda falava por ele. No dia seguinte, o coronel mandou que Antônio acompanhasse uma vistoria nas terras mais afastadas. Trabalho longo, dia inteiro fora. Era ordem disfarçada de rotina. Antônio obedeceu, mas voltou mais cedo do que o esperado. Parou o cavalo diante da casa grande e, em vez de subir, seguiu direto para o curral. Foi ali, à luz do dia, que tudo se tornou impossível de ignorar. Rosa atravessava o espaço com um cesto nos braços quando Antônio desmontou. Falou seu nome em voz clara. Gente parou. O vento pareceu segurar a respiração. Rosa parou também. Não por surpresa, mas por saber que aquele gesto tinha peso. Antônio falou pouco. Disse apenas que precisava falar com ela. Ali. Agora. Sem esconder. Rosa sentiu o chão firme sob os pés e o olhar de todos queimando a pele. Pensou em Quitéria. Pensou no lenço. Pensou no que já tinha sido tirado. Respondeu que não era ali. Que não era daquele jeito. Que ele não entendia o tamanho do risco. Antônio insistiu. Disse que não aguentava mais fingir. Rosa baixou a voz e disse que fingir era o que a mantinha viva. O coronel viu tudo da varanda. Não se moveu, não fez sinal. Apenas observou com o rosto fechado como quem confirma algo que já sabia. A presença dele, mesmo à distância, foi suficiente. Antônio percebeu tarde demais. Rosa se afastou sem correr. Passou pelos olhares, pelos cochichos, pelo silêncio pesado. Cada passo era um corte limpo. Não houve escândalo. Houve registro. Naquela tarde, as ordens mudaram novamente. Rosa foi dispensada da cozinha. Ficou apenas na limpeza do alojamento antigo. Trabalho isolado, distante. O recado agora era direto. Antônio tentou falar com o pai naquela mesma noite. Não pediu permissão. Disse que não aceitava mais aquilo. Que Rosa não era erro. O coronel ouviu até o fim. Depois disse com a mesma calma de sempre que aceitava a escolha do filho, mas que toda escolha tinha consequência, que herança não era obrigação. Era continuidade. Antônio entendeu o aviso. Pela primeira vez não recuou. Disse que não queria uma herança que exigisse humilhação. O coronel assentiu uma única vez. A conversa terminou ali. Rosa soube da conversa por Quitéria, que escutara parte pelos corredores. Não sentiu alívio, sentiu peso. Sabia que aquilo acelerava tudo, que agora não haveria meio termo. Naquela noite, Rosa ficou acordada até tarde. Separou o pouco que tinha. Dobrou roupas gastas, guardou o lenço, amarrou tudo com cuidado. Não escreveu bilhete. Não procurou Antônio. Não queria que sua partida fosse usada como gesto de bravura alheia. Antes do amanhecer, foi até o curral. Selou o cavalo que era seu por direito. Criado por ela mesma e único animal ali que não levava a marca do coronel. Subiu sem ajuda. Olhou uma última vez para a casa grande
ainda mergulhada no escuro. Não sentiu raiva. Sentiu fim. Antônio acordou com o barulho distante dos cascos. Saiu às pressas, mas chegou tarde. Viu apenas a poeira baixa no caminho. O pai observava da varanda, em silêncio. Não disse nada. Não precisava. Rosa seguiu sem olhar para trás. Não porque fosse forte demais para olhar, mas porque olhar não mudaria nada. Naquele instante, algo se perdeu ali, mesmo que ninguém naquela fazenda soubesse dizer exatamente o que. A madrugada ainda segurava o escuro quando Rosa passou pelo último portão da fazenda. O cavalo seguia firme, acostumado ao caminho, como se já tivesse feito aquela travessia antes. O lenço no pescoço protegia do frio e guardava o pouco que ainda era dela. Não havia plano além de seguir adiante. Rosa sabia desde cedo que quem nasce sem escolha aprende a seguir em frente. A estrada de terra parecia maior fora dos limites da Santa Rita. O silêncio já não tinha o peso da vigilância, mas também não oferecia abrigo. Rosa sentiu o corpo cansar antes do sol nascer por completo. Parou perto de um grupo ralo de árvores, deu água ao cavalo e ficou ali por um tempo, respirando. Não pensou em Antônio. Pensou apenas em chegar inteira ao próximo dia. Quando o sol pesou, desmontou para poupar o animal, já velho de lida. Seguiu puxando as rédeas, dividindo a poeira e o cansaço da estrada com o bicho. Caminhou com passos firmes, o corpo alinhado com a decisão. Cada metro afastava a fazenda, mas não apagava o que tinha sido vivido ali. Na Santa Rita, a ausência foi notada antes mesmo do café. Quitéria percebeu o quarto vazio, o canto limpo demais, o silêncio onde antes havia presença. Não disse nada a ninguém, apenas fechou a porta com cuidado, como quem respeita um luto que não pode ser falado. O coronel soube pouco depois. Não perguntou detalhes, não demonstrou surpresa. Mandou seguir o dia como sempre. O trabalho não parou, os animais foram tratados, a cozinha fumegou. A fazenda continuava inteira, ao menos por fora. Antônio recebeu a notícia no curral. Um dos homens falou baixo, como quem entrega algo pesado demais. Antônio não respondeu. Sentiu o chão faltar por um instante, mas se manteve em pé. Olhou para a estrada ao longe e entendeu que tinha chegado tarde. Tentou falar com o pai naquela mesma manhã. Disse que iria atrás dela. O coronel ouviu em silêncio e respondeu que ninguém o impedia de ir, mas que, se fosse, não voltaria como antes. A herança ficaria. A casa também. O nome continuaria ali. Antônio teria que escolher o que levar consigo. Não houve discussão. Não houve grito. Apenas a confirmação do que já estava posto. Antônio saiu da casa grande com passos firmes. Mandou selar o cavalo e partiu sem olhar para trás. O caminho não foi simples. Perguntou em vilas pequenas, cruzou gente que nada sabia, ouviu respostas desencontradas. O tempo passou. O sol desceu. A noite chegou. Antônio seguiu mesmo assim. Pela primeira vez, não tinha destino certo, apenas decisão. Rosa caminhava desde cedo. O corpo doía, mas a mente seguia clara. Encontrou abrigo simples perto de um riacho. Trocou trabalho por comida em uma casa pequena. Dormiu pouco. Não se apresentou como quem foge. Disse apenas que seguia em frente. No segundo dia, ouviu passos de cavalo ao longe. Não acelerou. Não se escondeu. Quando Antônio apareceu, coberto de poeira, o olhar cansado, Rosa sentiu o impacto sem deixar transparecer. Não era alegria. Não era medo. Era realidade. Antônio desceu do cavalo sem pressa. Falou primeiro que tinha vindo por escolha. Disse que o pai não o expulsara, mas também não o esperava de volta. Disse que não levava dinheiro, nem nome, nem promessa. Apenas a própria decisão. Rosa ouviu tudo em silêncio. Perguntou se ele sabia o que estava deixando. Antônio respondeu que sim. Disse que sabia também o que estava escolhendo. Não pediu perdão. Não pediu compreensão. Apenas ficou ali inteiro, sem gesto de posse. Rosa demorou a responder. Olhou em volta o chão simples, a casa pequena ao fundo, o dia comum. Disse que não aceitava ser razão de perda. Antônio respondeu que não era perda, era troca, que a herança sem escolha não valia nada. Ela pensou em Quitéria, no curral, na varanda da casa grande, na frase dita sem rodeio.
pensou no preço de ficar e no preço de ir. Disse, por fim, que seguiria adiante. A pé, sem esconder. Se ele quisesse acompanhar, teria que acompanhar do mesmo jeito. Antônio desceu da sela e seguiu puxando seu animal, emparelhando o passo com o de Rosa e o cavalo dela. Não tentou pegar sua mão. Seguiram juntos, com a mesma poeira nos pés, o mesmo sol na cabeça. Pela primeira vez não havia divisão de espaço. Os dias seguintes foram duros. Trabalharam onde dava. Dormiram onde podiam. Comeram pouco. Não houve promessa de facilidade. Houve presença. Antônio aprendeu a errar, a pedir, a esperar. Rosa aprendeu a aceitar ajuda sem se diminuir. Na Santa Rita, o coronel manteve tudo como sempre. O nome seguiu forte e a terra produziu. Mas o silêncio da Casa Grande ficou maior. Apenas ausência. O tempo seguiu seu curso. Não foi rápido nem leve. Só depois de muito caminho, Rosa e Antônio formaram casas simples, longe da fazenda. Sem dinheiro, sem status. Trabalharam juntos, dividiram o peso e o descanso. Não houve riqueza. Houve constância. Um dia cruzaram com gente da Santa Rita em um caminho qualquer. O encontro foi breve. Olhares se cruzaram. Nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. Rosa tocou seu cavalo para frente. Antônio fez o mesmo. Os animais seguiam firmes, sendo as únicas coisas mantidas da vida anterior. Todo o resto havia ficado para trás. Mas aqueles companheiros de estrada permaneceram, lembrando que a liberdade também se constrói cuidando de quem nos ajudou a partir. Obrigado por permanecer até o fim desta história. Relatos como o de Rosa e Antônio só continuam existindo porque encontram eco em quem escuta com atenção e sensibilidade. Se esta história tocou você de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Cada gesto ajuda essas histórias a continuarem cruzando caminhos e chegando a quem precisa ouvi-las.